Graças e paz aos amados irmãos, que a paz do Senhor seja com a igreja, as consolações, as eternas consolações do Senhor Jesus possam ser com a igreja, amém? Irmãos, Deus nos ama acima de todas as coisas. Irmãos, essa semana como estou trabalhando muito, irmãos, eu tenho um propósito de escutar a Bíblia durante o dia, né? Eu tenho um fone, então o meu trabalho, eu não preciso conversar no meu trabalho, então eu tenho a possibilidade de ouvir a Bíblia, né? Então eu estou escutando tudo de novo, irmãos, e tem sido um tempo muito precioso, irmãos. Irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês, se você tiver a fim de Deus, dá um jeito. Entendeu? Ele dá um jeito. E essa semana, irmãos, eu escutava, irmãos, sobre o livro de Jó. Ah, pastor, mas o livro de Jó é um livro muito triste. Não, irmãos, só se a gente não entendeu ele muito bem, né? O livro de Jó é um livro maravilhoso, irmãos. Demonstra o cuidado de Deus com aquele homem. Ah, pastor, mas ele sofreu tanto, né? Só você não compreendeu o livro todo, né? Irmãos, Deus demonstra um cuidado com aquele servo. Deus demonstra um zelo com aquele servo. Coisa linda demais, irmãos. Todos nós devemos... O problema é que a gente só gosta de escutar Jó do lado do 38 em diante, né? Quando Deus restitui 7 vezes, aí todo mundo glorifica, glória a Deus, aleluia. Mas até o 38 ninguém gosta, né? Mas é lindo, irmãos, aquilo é um... E quem foi aquele homem, né, irmãos? Os teólogos dizem que foi o primeiro livro editado da Bíblia, ok? É o livro mais antigo da Bíblia. Temos um visitante, 4 patas ali, já está indo embora. Os teólogos dizem que o livro de Jó, do patriarca Jó, um dos livros, é o livro mais antigo da Escritura, né? Datado antes de Gênesis ainda. E quem foi aquele homem? Você já leu o livro de Jó alguma vez com atenção, irmãos? Deveria ler. Porque nós olhamos para esse personagem e a gente pensa que ele é uma fábula, né? Que é o Homem-Aranha, que é o Superman, que é... Não, ele é um ser humano como qualquer outro, irmão, que tinha dor de cabeça, dor nas costas. E que exemplo de vida é aquele homem? Quem que está com problema aí, irmãos? Levanta a mão, bem sério. Quem que está com problema para resolver sério essa semana? Irmão, se você ler o livro de Jó, você vai entender que a tua vida é um mar de rosa, irmão. É uma maravilha a tua vida. Eu conheço 90% de vocês aqui, né? Uns com mais intimidade, outros menos, e eu garanto para vocês. A vida de vocês no comparativo de Jó é um mar de rosa. E esse homem no momento, ele diz assim, Senhor, aí esse é o ponto que eu quero chegar. Ele diz assim, se eu descer a cova, que proveito tu tens em mim? Irmãos, nós somos as pessoas, eu e você. A religião atribuiu a intercessão a pessoas mortas. Concorda comigo? Mas a Bíblia diz que quem faz a diferença são os vivos. Quem tem o poder da mediação, da oração, da intercessão são os vivos. Quem está vivo aí, levanta a mão. Então você é o mediador. Não o que a religião ensinou. Pessoas mortas não oram mais. Pessoas vivas intercedem. Pessoas vivas fazem essa mediação. É por isso que Jó diz, Senhor, se eu descer a cova, porque ele estava num determinado ponto que ele pensava que não tinha mais jeito a vida dele, né? E aí ele fala para Deus, Senhor, se eu descer a cova, que proveito tens em mim? Você entende o quão importante eu e você podemos ser? Estamos aí, né? Passamos aí, né? Pela eleição e coisa e tal. Mas quem decide é a igreja, irmãos. Eu queria que você entendesse isso. Quem decide somos eu e você. A oração que Deus escuta é a minha e a tua.
Quem faz a diferença nas regiões celestes somos eu e você. A não ser, claro, os irmãos que já são irmãos e que se candidataram, ok? Eu não estou falando desses, estou falando daqueles que não conhecem. Entenderam o que eu falei? Quem faz a diferença somos nós, é a igreja. Então, aproveitando que hoje está pastora, ore por alguém que você conhece, irmãos. Interceda por alguém que você conhece. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu escutei a história de um pastor, irmãos. Ele tinha um filho desviado. Filho drogado, um filho desviado. E esse menino estava drogado, desviado, estava numa casa, não lembro os detalhes, irmãos. Estava numa casa com mais outros jovens se drogando. E eles estavam tendo uma overdose, irmãos. 4, 5 jovens ali, não lembro bem os detalhes, eu lembro da essência, ok? E tinham ali 4, 5 jovens, irmãos, se drogando com cocaína, coisa muito forte, né? Tendo uma overdose. E aí um dos meninos morreu. E esse filho desse crente desviado, irmãos, ele estava para morrer, ele estava tendo uma overdose. E no momento, aquele drogado ali, irmãos, ele tem uma visão. Ele vê o pai e a mãe dele intercedendo por ele. Sabe, cara, ele não morreu. Ele nunca mais se drogou. Porque ele viu numa visão o pai e a mãe dele orando pelo filho desviado. Senhor, guarda meu filho. Pai e mãe, se você soubesse o quão importante é você orar pela tua geração, você pararia de fazer um monte de coisas. Nós estamos preocupados em dar presentes às crianças. Não, nós devemos orar pelas crianças. Para que Deus guarde desse mundo tenebroso. Para que Deus guarde da ideologia de gênero. Para que o teu menino sempre entenda que ele é um menino. E para que a tua menina sempre entenda que ela é uma menina. Para que ele venha conhecer a Jesus. Ainda na mocidade, ainda na meninice. Porque é um tempo precioso demais para conhecer a Jesus. Eu conheci Jesus com 8 anos. Will, quantos anos tu tinha? Por aí. Glória a Deus, aleluia. Quero pregar sobre o filho pródigo, né? Essa passagem muito conhecida, né? A gente sempre tem que aprender, irmãos. Essa parábola eu penso que ela é infinita, ok? Vamos ler então? João não. Lucas, né? Lucas 15. Aleluias. Aleluias. Lucas 15. Parábola do filho pródigo, a partir do verso 11, né? Glória a Deus. Aleluias. Todos acharam? Tá ali? Tá. Certo homem tinha 2 filhos. Depois a gente vai ter que explicar algumas coisas, ok? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 14. Tendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos naquela terra, o qual o mandou para os campos apacentar porcos. Verso 16, eu quero parar um pouquinho aqui, irmãos. Depois, ele, o jovem, né, desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Tá alfarroba aqui, irmãos? Vai essa versão aí mesmo, mas eu quero dar uma ênfase aqui só em algumas coisas, talvez não sei se você já ouviu, mas eu, lá no início da minha conversão, eu fiquei um pouco assustado quando eu li isso aqui. E mais assustada.
Isso aqui, essa palavra aqui, ó. É isso aqui, essa é a melhor versão que tem para expressar esse versículo aqui. Porque eu ouvi uma vez um pregador, talvez empolgado ali, né, eu vi ele pregando assim: irmãos, você se afastar de Deus, você vai... Como é que é aquilo que o porco come, meu Deus? Você vai comer lavagem, porque é só o que sobra. Irmão, menos. Tinha um personagem do professor Raimundo, né? Ele dizia menos Batista, menos. Lembra disso? Não é você Batista, é aquele lá. Aquele Batista lá. Menos Batista, menos. Não, menos. Não, aquela comida de porcos relatada na escritura em Lucas 15, o judeu ele não cria o porco com o resto de comida. Eu acho que nem hoje não é mais assim, né, mano? Acho que hoje já é com ração e coisa, né? Mas no tempo dos meus avós, como é que era, né? No tempo do seu Antônio, com certeza, trapou o porco com lavagem muito tempo, não foi? Isso. É isso que eu vou chegar. Isso que eu vou chegar lá. Mas a gente não pode confundir, irmãos, com o nosso tratar de porco antigo, tá? A comida de porcos que o jovem queria comer não era lavagem, irmãos. Aquilo é intragável, aquilo é incomível, aquilo só porco mesmo para comer aquele trem, né? Porque é tudo azedo, né? Tudo. Aí botava sal em cima, né? Eu lembro meu avô. É horrível demais. Então não é isso. Uma vez por que eu falo isso sempre? Porque uma vez eu vi um pregador pregar dessa forma. Não é, irmão. A gente não pode ir além da escritura. A gente não pode querer enfeitar a escritura. Alfarroba, irmãos, é tipo uma... Não é bem uma castanha, assim, Antônio. É tipo uma vagem. Por isso que está lá, ó, vagem de alfarroba. É adocicado. Inclusive ela é comestível, irmãos. Ok? Assim, no aperto, irmãos, assim, numa fome bem grande, os judeus comiam isso, né? A gente não come um monte de coisa verde, irmãos. Então, não é bem uma castanha, não. É uma... Como se fosse um feijão como chama? Feijão de Baja, isso. Ok? Então, só um parênteses aqui, tá? Você nunca pregue isso, né? Porque eu comia lavagem. Não, isso não é bíblico. Menos, né? Vamos ficar com a escritura como ela está. Então, vagem de alfarrobeira era uma planta comestível. A gente não come um monte de planta aí, irmãos? Come ou não come? Come. Então, era a comida ali, ok? Só um parênteses aqui. Versículo 17. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Olha o cara, ele nem queria mais ser filho, irmãos. Ele só queria ser um trabalhador. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de uma íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor túnica, vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Olha que coisa linda, irmãos. Irmão, por que o pai não perguntou do dinheiro, irmãos? Ele entregou a herança para o filho desperdiça tudo. O filho volta todo arrebentado. O pai disse: eu te falei que tu ia quebrar a cara. Foi isso que ele disse? Não. Deus é Deus, né, irmãos? Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor túnica. Olha isso, irmãos. Mas pastor, ele não é digno. Quem que falou, irmãos? Quem que falou que a dignidade em nós? É graça, irmãos. É favor merecido, é misericórdia a cada manhã. Não, pastor, mas eu estou na igreja. Depois nós vamos falar do filho mais velho. Não, é graça, irmão. Não, mas eu dizimo, mas continua sendo graça. Não, mas eu venho na igreja todo mundo sem falhar, continua sendo graça.
Ah, mas eu já parei de dizer palavrão, continua sendo graça. Nunca devia ter começado a dizer para começar. É graça. Mas o pai disse, já li, trazei um bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Por que esse lado não tem ventilador? Porque aqui os que não é dizimista, é isso? Liga lá, eu tô suando aqui. Quem é dizimista fica para lá, entendeu? Aí no vento. Aí quem não é, fica aqui no calorão. Olha que coisa. Versículo 20, aí ó. Ufa! Ufa! Deixa. Ai, que bom. Trazer um bebê. Eu senti que tinha uma coisa fervendo. Eu achei que era o Espírito Santo. Não, mas é falta de vento mesmo. Trazer um bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremos. Versículo 24. Falei assim, eu estou perdido, né? Pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha a hora 25. Agora vem a treva aqui, irmãos. Versículo 25. O filho mais velho estava no campo. E quando voltou, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe, o que era aquilo? Irmãos, ele não é filho do dono. E para que ele pergunta qual é o motivo da festa? Por que ele não perguntou para o dono? Tem alguma coisa errada aqui. O filho mais velho estava no campo. Já li, versículo 26. Já li também, 27. 26. Chamando um dos criados, perguntou-lhe, o que era aquilo, aquela festa, né? Versículo 27. Ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Aí o crente da igreja, o velho, mas então ele se indignou. Olha, ele se indignou, e não queria entrar. Eu não vou entrar, estou bravo. Não vou comer essa carne. Olha, sabe como é o nome disso? Infantilidade. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Olha, Deus é bom demais, né? Ele está dizendo assim, cabeçudo, é teu irmão que está voltando. Eu aqui instava, de insistir. O pai instava, né? Instar significa insistir. Mas ele se indignou e não entrou entrar, então saindo o pai instava com ele, né? Versículo 29 agora. Lá. Mas ele respondeu a seu pai, o filho mais velho, né, irmãos? Não pode esquecer. Olha, sirvo-te há tantos anos, olha, sem nunca transgredir o teu mandamento. Pode isso, irmão. Eu descobri aqui um crente mentiroso. Descobri agora aqui. Porque ele está dizendo, né? O filho vem, o pai faz uma festa, mata o novilho cevado, né? Aquela coisa toda. O filho mais velho olha a festa, não se agrada nada. O filho diz, pai, poxa, pai, estou contigo há tanto tempo. Nunca fiz nada de errado. Deus é Deus de misericórdia, né, irmãos? Meu, tanto com um quanto com o outro. Tanto com o filho mais moço, quanto com o filho mais velho. Deus é Deus, né, irmãos? Mas ele respondeu ao seu pai, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Olha. Vindo, porém, esse teu filho. Já nem chama de irmão, né? Esse teu filho é esse. Esse negócio aí, que te chama de filho, esse cara aí. Vendo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, que tu mandasses matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo. E, irmão, quando vamos entender isso aqui, irmãos, ó? Com qual filho você se identifica? Com o primeiro ou com o segundo? Os dois são ruins, né? Mas acho que a gente tem um pouco de cada um. Porque aí o pai diz assim, meu filho, tu tens tudo.
O pai está dizendo assim, o pai é Deus, ok? Uma coisa para você identificar na parábola é quem é os personagens. E o pai aqui, quem é o pai, irmão? É Deus. Então o pai aqui tem um filho desviado que foi embora e um filho desviado que está em casa. Então o pai está ruim de filho. E aí ele diz para o filho desviado dentro de casa, ele diz assim, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Quando eu e você vamos compreender isso? Em que século, irmãos, nós vamos compreender isso? Respondeu-lhe o pai. Qual é o versículo que é agora? Perdi. 31. Muito bem. Respondeu-lhe o pai. Filho, tu sempre estás comigo. Versículo 32, para encerrar. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Pai, que parábola maravilhosa, que ensino, quantos ensinos há, Senhor, precisaríamos aqui gastar talvez semanas, meses, quem sabe anos, com certeza anos, para extrair o azeite, o melhor que há aqui, mas a nossa capacidade não nos permite, o tempo não nos permite, o intelecto não nos permite, mas que o Teu Espírito Santo possa me conduzir essa noite, Deus, naquilo que é essencial, primordial, para confortar os irmãos, confortar o meu coração, a nos ajeitarmos, nos arrumarmos diante de Ti. Que a Tua graça possa ser comigo, me dando as palavras precisas para colocar aos irmãos, e que eles possam ser, Senhor, uma terra fértil, uma terra que frutifique a 30, a 60 e a 100 por um, que carreguem a Tua palavra e que possam expressar a Tua palavra. Bem, irmãos, então, toda parábola, mas te falar só um pouquinho a respeito de parábola, porque é algo às vezes motivo de bastante confusão na Escritura. As pessoas, elas por não conseguirem extrair exatamente a mensagem, elas acabam meio que confundindo as pessoas, né? Por uma falta de preparo, às vezes uma inocência, enfim. Eu creio que eu já errei muitas vezes também por uma má interpretação. Hoje, graças a Deus, depois de um estudo bem raso de teologia, mas que serviu para bastante coisa, estudos pessoais que eu fiz, eu creio que eu já entendi boa parte das parábolas, todas não, tá? Algumas ainda são difíceis para mim compreender. Uma coisa é você ler, irmão. Ler, eu sei ler, tá? Graças a Deus, eu sei ler. Fica tranquilo. Mas uma outra coisa é você compreender pelo Espírito que você está lendo. Tá? Irmãos, eu vi a definição aqui sobre parábola e achei bem interessante. Escuta só. É uma narrativa alegórica. O que é uma alegoria? Uma figuração. Ok? Uma alegoria é uma figura. Escuta só. É uma narrativa alegórica que de forma indireta traz um ensino ou uma verdade. Vou repetir para você gravar o que é uma alegoria. O que é uma parábola? É uma narrativa alegórica que de forma indireta, não direta, mas indireta, traz o quê? Um ensino ou uma verdade. Sempre que Jesus proferia uma palavra, não é necessariamente que ele está inventando, ou talvez até esteja inventando, criando algo na mente dele. Mas há um sentido naquela invenção, há um sentido naquela história. E só quem é de Deus discerne isso. Só quem desfruta, irmãos, de intimidade com Deus, discernir as parábolas de Cristo. Irmãos, quando
Na Bíblia você já ouviu falar de um escriba? O que é um escriba? Quem sabe o que é um escriba? Vocês estão de Bíblia, irmãos? Um escriba era um escritor do Antigo Testamento, irmãos. Não tinha impressora há 2000 anos, amém? Então como que os manuscritos, ó, tá vendo? Crente é coisa, né? Manuscritos. Como que os manuscritos eram redigidos? Manualmente. E os escribas, eles eram os caras de muita importância, de muita relevância, que pegavam o Antigo Testamento nos pergaminhos, e letra por letra, vírgula por vírgula. Isso é difícil demais, irmãos. Não podia ter uma rasura no pergaminho. O pergaminho todo era anulado. Se o cara errasse uma letra. E você já viu como é que é o alfabeto grego, irmão? É difícil demais, irmãos. São caracteres, não a letra. São caracteres. A gente já é ruim em português, né? Você imagina no grego. Então é algo difícil demais, irmãos. São caracteres, é difícil. Então se houvesse qualquer rasura, aquilo era anulado. Então o escriba sabia perfeitamente a escritura. Concorda comigo? Não o Novo, mas o Antigo Testamento. Agora eu te pergunto, eles entendiam? Não. Mesmo sendo porta-vozes da palavra, eles não compreendiam a escritura. Irmãos, olha aqui uma coisa. Olha o que eles escreviam aqui. Quer ver uma coisa? Deixa eu achar. Escuta. Escutou? Muito bem. Escuta o que eles escreviam. Então o escriba o que é? Ele pega um texto, copia letra por letra, coisa. Então ele está copiando alguma coisa aqui, ó. Vê se você associa isso aqui com alguém. Está lá no Antigo Testamento. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Agora escuta isso aqui, ó. Vê, o teu rei virá a ti. Escuta. Justo e salvador, humilde, montado em jumento. Ele é mais preciso ainda. Num jumentinho, filho de jumenta. Do que ele está falando, irmãos? Esse texto está em Zacarias. Do que ele está falando, irmãos? Da entrada triunfal em Jerusalém. Os escribas transcreviam isso. Eles pegavam a pena e botavam assim: o justo Salvador virá sobre o jumentinho, filho, não, sobre o jumento, não sei, não li mais ali, montado em um jumentinho. Viu como é difícil ser escriba, irmão? Você tem que estar lendo. Irmão, quando Jesus entra no jumentinho, por que não despertaram, irmão? Por que não disseram assim, irmão, já escrevi isso aqui, peraí, meu. Irmãos, eles escreviam a localidade onde Jesus nasceu. Irmãos, eles escreviam o Salmo 22. O Salmo 22 é o Salmo messiânico. Quando Cristo está na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Não é um lamento sobre a vida de Jesus, eu já falei sobre isso. Ele está evangelizando pela última vez, tentando despertar os caras. O escriba devia dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? Eu já escrevi isso, onde é que foi mesmo? Foi no Salmo 22, será? Irmão, descreve o Salmo 22, descreve a crucificação. Por que eles não viram isso? Jogarão sorte sobre as minhas vestes. As minhas mãos e os meus pés serão transpassados. Por que eles não viram isso, irmãos? Sabe por quê? Porque eles não queriam. Porque o coração deles não estava voltado para Cristo.
Uma coisa é você ter conhecimento, irmãos, a outra coisa é você conhecer a Cristo. Você entende? Então os escribas, eles conheciam a Escritura, mas não conheciam a Cristo, porque não desfrutavam da intimidade, irmãos. Will, se eu dissesse para você assim, ó, Will, você é parente dos Baroca, não é? Se eu dissesse para você assim, Will, você é parente dos Baroca, não é? O que é, né? O que tu ia entender? Nada, pois é, porque tu não tem intimidade conosco. Mas os meus filhos sabem. Quem mora em São João Batista sabe. Aqui em casa o Baroca é o Ariel. Porque ele sempre come o último picolé da geladeira, ele vai lá e come. Aí eu pergunto, quem foi o Baroca? Já sei, é. Entendeu? Mas como você não desfruta disso ainda, agora já sabe. Então se eu te chamar de Baroca, eu digo, entendi, pastor, entendi. Entendeu? Então só entende a parábola, só entendi a parábola, só entende a parábola ainda até hoje. Quem é o Baroca na tua casa, Douglas? Então só entendia a parábola, irmãos, e só entende ainda até os dias de hoje a parábola quem tem intimidade com Jesus. Aí o cara discerne, o cara, né? Porque é um ensino por detrás de tudo isso, ok? Glória a Deus. Então entendeu mais ou menos o que é uma parábola, irmãos? Então quer entender uma parábola? Desfrute do ensino de Jesus Cristo. Eu não entendi todas as parábolas ainda, porque eu ainda não desfruto de uma total intimidade. O dia que eu descobri. Glória a Deus, aleluia, entenderam? Então vamos lá. Meu Deus. Então eu quero falar sobre alguns versículos dessa parábola, ok? Então basicamente, escuta isso. Então basicamente é um pai, né? Trazer uma visão ampla aqui da parábola. É um pai que é Deus, que tem 2 filhos, né? Um deles é o filho mais jovem, como a Bíblia diz. E esse filho mais jovem, ele se desvia de casa, né? Se desvia da casa do pai, né? Ele se afasta, né? Ele vai, enfim, vai fazer tudo que a Bíblia diz que ele fez. E tem o filho mais velho que permanece na casa do pai, o tempo todo ali, na igreja, mas que não desfruta da intimidade com o pai. Ele não conhece o coração do pai. E assim eu vou dizer um negócio para vocês, não se assuste. Essa é a condição de muitas pessoas de dentro da igreja. Elas estão inseridas dentro de um grupo. Estão ali como chama a coisa da igreja ali, inseridos na membresia da igreja, ok? Rebanho da igreja, eu pertenço, tem a camiseta da igreja, tem o, né? Eu sou da igreja tal. Mas o relacionamento com Cristo não é perfeito. Esse é o filho mais velho. Essa é a condição de muitos dentro da igreja, mas é a condição de muitos pastores também. Irmãos, nós precisamos conhecer o coração de Deus para entendê-lo. Irmãos, Deus está lá no Sinai. E ele diz para Moisés assim, ó. Moisés está lá no Sinai, 40 dias, recebendo as tábuas da lei. Ok? Lembra disso? O povo lá embaixo está fazendo um bezerro de ouro. Deus diz para Moisés, eu vou matar aquele povo, vou acabar com eles. E vou começar uma nação nova de você. Lembra disso? Irmãos, você acha que Deus ia fazer isso? Sim ou não? Aquilo ali não era Aquilo ali, irmão, Deus está testando Moisés. Moisés está lá no monte com Deus, irmãos. Ele está lá diante do autor da misericórdia. E o povo lá embaixo está pecando. E Deus disse para Moisés, eu vou matar aquele povo, vou começar uma geração de você. E Moisés disse, Senhor, que isso? Eles são o teu povo.
São aquele povo que o Senhor tirou com mão forte do Egito. Ele cria uma história toda fascinante ali. Mas você acha que um ser humano vai convencer o coração de Deus? Ah, dá licença. Deus estava testando Moisés, para ver se Moisés tinha lido o coração de Deus. Deus não ia destruir aquele povo. Ele queria saber se Moisés estava entendendo ele. Porque se você lembra, lá no princípio da caminhada de Moisés, o que aconteceu? Ele matou um egípcio. O egípcio estava batendo no judeu. Ele tomou as dores do judeu, matou o egípcio. Ficou no deserto por 40 anos. Porque Deus viu que ele não estava pronto. E agora uma multidão peca. E Deus olha para Moisés: eu vou te testar agora. Vou ver se tu está me conhecendo. E Deus fala para Moisés: vou matar aquele povo, vou começar uma geração de você. Qual seria a nossa reação? Mata mesmo, Senhor, mata. Aniquila. Queima eles. Destrói. Pica. Os que sobrar eu mato. Pode deixar comigo. Isso seria a nossa reação. Moisés disse: Senhor, ele vai com cuidado, eu acho, né? Olha, que lá é teu povo, é chamado pelo teu povo, pelo teu nome. O Senhor vai matar eles? O que as nações vão dizer? Não, Moisés era muito esperto. Moisés era um político, era um parlamentar, era uma coisa incrível. Ia ser presidente de qualquer nação, cara. Com esse discurso, ele convenceu Deus, irmão. Não, ele não convenceu, estava no coração de Deus. Deus estava testando Moisés. Moisés conheceu o coração de Deus. Entendeu? Nós precisamos buscar isso, conhecer o coração de Deus, para termos as mesmas reações que Ele. Tá certo? Então vamos lá. Então eu quero falar sobre alguns versículos dessa parábola. Meu Deus, falando tanta coisa, irmãos. Versículo 15, bota lá versículo 15, Franciel. 16, 15. Não, 15, 16. Eu falei isso. Ah, foi 14, irmãos. 14. Não, 15 mesmo. 15, França. Hoje é uma loucura, né? João 15. Te vira aí, não. Te vira aí. Lucas 15. Então, deu ali? Ah, tá. Então, ele... 15. Então, ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar os porcos. Essa semana eu vi isso aqui, irmãos. Eu vi isso aqui na televisão. O ser humano, irmãos, ele consegue ser... Ele consegue ser de uma maldade impressionante, irmãos. Porque esse cidadão aqui, ele já está arrebentado, ok? Ele já gastou tudo que tinha, ele está com fome. E ele chega para alguém, para um dos habitantes daquela cidade ali, ó, cidadão daquela terra, e ele pede uma ajuda. O que esse cara, desse cidadão dessa terra faz, irmãos? Ele dá o pior trabalho para um judeu que pode existir. Porque o porco para o judeu é um animal imundo. Para eles, irmãos, era uma, para nós não, ok? Para nós não, vou repetir 3 vezes. Para nós não, para nós não, para nós não. Mas para o judeu, era um animal impuro, é um animal imundo. E esse cidadão, que nós não sabemos quem é, ele manda esse cara que está num aperto terrível, fazer algo que é extremamente constrangedor e proibido para ele. Irmãos, como nós presenciamos pessoas que estão acima de outras, que quando vê alguém necessitado, ao invés de estender a mão para essa pessoa, tripudiam em cima desse cristão que já está ali, irmão, naquela condição. Sabe aonde eu vi essa semana, irmãos? No Amapá.
O Amapá, o estado do Amapá, se você não sabe, não é interligado à rede de Furnas, é isso, a rede que alimenta o Brasil todo. A energia elétrica lá é por geradores, ok? Três geradores imensos, e deu um problema lá, pegou fogo lá, e os caras estão sem energia, já há 2 semanas, se não me engano. Aí fizeram uma entrevista lá, pensa você sem energia com rodízio, de 6 em 6 horas, parece que vem, mas é tudo, não é certo, Douglas. Às vezes fica 12 horas sem energia, 18 sem energia. Cara, tu estraga tudo que tu tem na geladeira, tu estraga tudo que tem no freezer. E sabe o que está acontecendo lá? A garrafa dá, porque sem energia, Franciel perguntou assim a mim, pai, o que tem a ver a água com a luz? Olha, gente, se não tiver a luz, como é que vai bombear a água do rio? Não tem água também. Não foi tu? Então foi alguém fez essa pergunta para mim. Ô pastor, mas se não tem luz, o que tem a ver com a luz? Sim, a água nós tomamos como? Da bica? Não, vem da energia. Se não tiver a energia para tirar a nossa água do rio Cubatão, é isso que vem de lá? Nós ficamos sem água também, irmãos. Então estão há 2 semanas ou 3 semanas, não lembro, sem energia e sem água. Aí você sabe, o galão de água normal, esse galão era R$6, R$7. Você sabe quanto está agora? R$20. Mas você tripudiar em cima das pessoas que já estão em necessidade, como o ser humano pode ser tão mal? Por que de R$6 subiu para 20, irmãos? Mas isso é a lei da oferta e da procura. Não, isso é a lei do inferno. Como as pessoas podem ser tão más? As pessoas já estão numa condição ali terrível. E as pessoas que têm um poder aquisitivo maior conseguem tripudiar em cima daquilo. Quantas vezes nós vemos isso em roda de nós aqui, irmãos? Nós precisamos ser os que estendem a mão. Não os que se aproveitam da situação de uma outra pessoa que já está debilitada, que já está no estado. O estado do Amapá já é um dos IDHs menores do Brasil. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. É onde a renda per capita das famílias é uma das mais baixas do Brasil. Então lá o auxílio emergencial, o Bolsa Família é essencial para a manutenção daquelas pessoas. Como que um cara que ganhou R$600 vai pagar R$20 num garrafão d'água, irmãos? Por que aqueles que mais podem correm para o mercado, como eu vi lá, as prateleiras estão vazias, o cara não consegue mais comprar nada, porque não tem nada para comprar. E às vezes aquele que tem mais condição encheu o carrinho. Nós vimos isso aqui na pandemia. Algum sociólogo me explica por que em momentos de desespero as pessoas compram papel higiênico. Alguém me explica isso? Porque estão descagando de medo, é isso? Porque umas mesmas coisas que são meu papel higiênico. Eu fui um dia aqui no Mercocentro, a moça com um carrinho cheio de papel higiênico. Meu Deus, que mulher cagona. O que é isso? Você entendeu? Será? Não sei, irmão. Por que as pessoas são assim? Isso, o álcool em gel, irmãos, explodiu o preço do álcool em gel. Por que as pessoas são tão más, irmãos? Isso é maldade pura. Não estou dizendo que era para dar de graças, entendeu? Mas era para manter o preço. Se a água é R$6, é R$6. Se a máscara é R$1,50, é R$1,50. Simples assim. Não estou dizendo que a pessoa tem que ter prejuízo, mas não pode ter um lucro exorbitante, não pode ter uma coisa assim. É a maldade das pessoas, irmãos. Ok? Aí versículo 17, eu vou correr, irmãos. Não vou correr não, porque eu estou cansado. Versículo 17. Vamos lá. 15, 17. Não vai dar para terminar, irmãos. Então, caindo em si. Então o cara já está lá, no estado muito difícil, já está com fome, já foi desprezado pelo cara, tá naquele jeito, irmãos? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome?
Mas eu quero frisar nessa palavra aqui, ó, versículo 17, o caindo em si. Ó. Então ele, o filho mais jovem, ok? Caindo em si. A minha versão ela é melhor ainda aqui, ó, porque ela tem uma vírgula aqui, ó. Então ele, pausa, vírgula. Caindo em si, vírgula. É um momento de raciocínio que ele teve. Todo cristão, todo ser humano, ele precisa desse momento aqui, ó, para se converter. Porque às vezes nós, inconscientemente, nós acabamos repetindo os mesmos erros do meio que nós fomos criados, que nós vivemos. A minha casa paterna, irmão, sempre foi uma casa extremamente deturpada, extremamente, estou ponderando aqui, ok? Extremamente confusa, extremamente, enfim, balaio de gato. E eu sempre dizia assim, quando eu casar, eu nunca vou repetir os erros da minha família. Ok? Nunca vou repetir. Irmãos, eu inconscientemente, antes de 2004, ok? Eu inconscientemente, eu não querendo fazer, eu acabava fazendo, caminhando, trilhando os mesmos passos do meu pai. A minha esposa, quando nós casamos, meu Deus, como ela era parecida com a minha mãe. Só que ela era uma miniatura. Minha mãe era uma lemoa bem mais alta que eu, né? E a minha esposa, ela era pequenininha. Irmão, mas a minha mãe, ela tinha um defeito terrível. Irmãos, você já viu uma dona de casa que reclama quando está fazendo as coisas? Alguém é assim, não? Maridos? Não? Mulher, se você faz isso, por favor, não faça mais. Isso se chama mulher rixosa. Aquela pessoinha pequenininha lá, ó, era uma mulher rixosa. Era verbo passado. Hoje ela faz cantando louvores, irmãos. Eu prefiro mais quando ela escuta louvores, mas isso é uma coisa minha e dela. Mas antigamente, mas quando ela ia fazer umas coisas, ela reclamava de tudo, irmãos. Irmãos, eu vi a minha mãe nela, disse, meu Deus do céu. Não, encarnou. É ela de novo. Meu Deus. Irmãos, olha que nós tivemos que... Foi uma das coisas que nós tivemos muita dificuldade, porque eu vi a minha mãe nela. Porque eu vivi a minha vida inteira debaixo disso. E aí a minha esposa, que me enganou antes do casamento, que ela não fazia isso. Quando nós casamos, ela começou a fazer as mesmas coisas. Eu disse, meu Deus, é o mesmo filme. E eu inconscientemente comecei a fazer as mesmas coisas que meu pai fazia. Porque era o meu ambiente, porque era o nosso ambiente. Até que em 2004, irmãos, isso ali, ó, caindo em si, num retiro espiritual, irmãos, de 3 dias, isso aqui se cumpriu na minha vida. A diferença, Douglas, dos retiros da Batista não eram os ministradores. Não era só nós que ministrava, era só a turma lá, era só nós, eu, pastor Marclodes, pastor Alex, só essa galerinha aí, irmão. Não vi, o pastor Lucas, não tinha ninguém de fora, né, Lucas? Não vinha, não, era tudo gente sim do nosso naipe. Mas então o que fazia diferença não era o ministério, era o tempo que você tirava para Deus. Por que às vezes, irmão, nós não sentimos a presença de Deus no culto? Porque a gente fica 6 dias e meio, quase 7 afastado de Deus. Aí em 1h30, 1h45 a gente quer sentir a glória. Não vai. Porque já tem que estar alimentando isso, entendeu? Senão a glória não vem. Glória, eu não estou falando de uma mulher, estou falando da glória de Deus. Entendeu? Não é a tia da minha esposa. Minha esposa dizia, lá vem a glória, mas era a tia dela. Entendeu? Então, naquele encontro, irmãos, em 3 dias que eu tive que parar com a minha vida, irmãos. Às vezes nós precisamos disparar com as coisas.
Entendeu, Clauri? Parar. A gente está correndo para quê, irmãos? Atrás de quê? Eu parei aqui esses 3 dias, irmãos, me veio um momento assim, irmão, me veio um estalo, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu olhei para minha casa paterna, olhei para a casa que eu estava construindo, o Franciel já não estava mais morando conosco. O Ariel ainda não era nascido, né? Já tinha sim prioridade de casa. Foi, né? Tá certo. Às vezes eu confundo as datas aqui, mas é. Então, me veio um estalo num momento, moço. Sabe, eu caí em mim. Eu disse, cara, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo nesses 33 anos? 2004 eu tinha 33 anos. O que eu fiz em 33 anos, irmãos? Para onde eu estou conduzindo a minha família? Para onde eu estou conduzindo o meu único filho? Ainda não tinha nascido. O que às vezes nós precisamos é isso, irmãos. Um estalo. O que eu caí em si? Olhar para si, olhar para os seus defeitos, irmãos. E, cara, o que eu estou fazendo? Como eu estou educando os meus filhos? Que exemplo eu estou deixando? Meu pai, com 3 anos, 4 anos, ele me levava pro bar, pro boteco. Irmãos, eu dormia em cima de mesa de sinuca. O que eu fazia? Cadê ele? O que eu fazia com o Franciel? Levava para o boteco também. E lá, boteco é ambiente para criança, irmãos. Nem para adulto. Pelo amor de Deus, gente. Então um dia eu tive esse estalo, meu Deus, o que eu estou fazendo com meu filho? O que ele vai dar? Que exemplo que eu vou deixar para eles? Cair em si. O cara olhou para si, meu Deus, eu estou aqui comendo com essas vagens. Estou com fome, ninguém me ajuda. Ninguém me socorre. Meu pai, na casa do meu pai, os trabalhadores, né? Estão comendo lá de tudo que é direito. E eu estou aqui desse jeito. Aí ele caiu em cima, eu vou para casa. E aí ele volta para casa, mas eu quero só mais 15 minutos da atenção, por favor. Senão fica sem sentido, né? E aí eu quero pegar conosco aqui. Quando esse filho volta, todo arrebentado, irmão, todo sujo. O que o pai faz? Por isso que Deus é Deus. Cara, ele está na porta esperando. Mas só quem é pai entende o que eu estou falando aqui. Se você ainda, talvez você ache que você já entende, né? Mas quem é solteiro, não tem filho, não vai entender o que eu estou falando. Porque não tem sentimento de pai. Mas se você é pai, você vai entender o que eu estou falando. Pai é pai. O pai está ali, irmãos, de braços abertos. Muito mais que braços. Ele tem toda a vestimenta do filho preparada. Notou que o pai está sempre esperando o filho? Sempre esperando. Estava tudo pronto. O bezerro já estava cevado. O que é um bezerro cevado, Douglas? Ele está separado para abate. Não é? Cevado é isso? Um bezerro gordo, né? Não é um bezerro tratado. Quando você pega um animal do campo, você não pode matar ele, é perigoso. Ele tem que ser separado, tem que ser tratado na ração, para limpar algumas coisas, amolecer a carne. O coisa aqui já estava cevado, o pai... Não, deixa o resto você deixa no campo, mas esse aqui deixa aqui, porque meu filho está vindo aí. Ele vai voltar, eu sei que ele vai. Pai é pai, irmão. Ele vai voltar, daqui a pouquinho ele vai bater no portão ali. Deixa o boizinho aqui preparado. Deixa a sandália dele ali, vamos fazer uma nova. Porque a dele já foi, né? Vamos fazer uma nova, vamos fazer uma túnica nova também. Eu sei certinho o tamanho dele. E aí,
Quando ele chega, o pai não pergunta cadê o dinheiro. O pai não pergunta por onde ele andou. O pai não pergunta nada disso. Porque quem é pai é pai. Uma vez eu vi uma senhora, irmãos, foi numa rebelião não sei se foi no Rio Grande do Norte, foi um tempo terrível lá, deu uma rebelião, um conflito dentro de uma penitenciária, gangues rivais conseguiram encontrar uma outra, irmãos. Foi gente decapitada, irmãos, foi gente sendo jogada de cima do prédio, foi algo terrível, irmãos, eu preciso encerrar, né? Mas só concluir. Foi gente sendo jogada em cima dos prédios, foi algo terrível. Decapitaram, se não me engano, 26 presos ali. E tinha uma mãe do lado de fora, aí claro, o choque isolou tudo ali, a entrada, não se entrava nada. E aquela mãe, ela berrava aos quatro ventos. Ela ia de encontro àqueles caras do choque. Aqueles caras do choque são perigosos, irmão. Aqueles caras do choque, eles batem primeiro e perguntam depois, né? Aquela mãe, ela corria contra aqueles caras do choque, queria passar aqueles escudos, que ela dizia assim, o meu filhinho tá lá dentro. Cara, às vezes o cara de santo talvez não tivesse nada, né? Todos os bandidos inocentes estão soltos, ok? Mas ele podia ser um traficante, podia ser alguma coisa. Mas para aquela mãe, era sempre o filhinho dela. Você entende, irmãos? Então o problema aqui não é o pai, o problema é o filho mais velho. O problema somos nós, os filhos mais velhos que estamos na igreja, que às vezes nós temos restrições com os filhos que estão desviados, com os filhos que estão afastados. Sabe, irmãos? Essa parábola é uma parábola muito perigosa, irmãos. Nós aqui que estamos na igreja somos os filhos mais velhos. E a minha pergunta para você é, como nós estamos recebendo os filhos mais novos? Os filhos desviados? E está sim de gente desviada, irmãos. Está sim de gente afastada. Que não tem ajuda lá fora, não tem ajuda na igreja. Quando chega na igreja é discriminada. Ah, você é um bêbado, você é um drogado, você... E às vezes o cara da igreja também era. Eu não tenho vergonha nenhuma, irmãos, de abraçar um embriagado. Porque eu andei nesse lugar há muito tempo. Eu não tenho vergonha nenhuma, irmãos, de abraçar um drogado, porque eu andei nesse lugar há muito tempo. E eu sei que eu não sou melhor do que eles. E eu sei que se eu estou aqui, foi que a misericórdia de Deus um dia me alcançou. E talvez tudo que essas pessoas precisam é de uma segunda oportunidade. Então eu vou pedir para você alguma coisa, filho mais velho. Não atrapalhe o pai no que ele está fazendo. Esse é um recado muito sério para todos nós aqui. Não discrimina quem está chegando. Não discrimina quem não está frequentando mais. Porque nem eu e nem você somos melhores do que ele. Se você fez isso em algum tempo, se arrependa. Mude essa postura. Porque nós não somos melhores que ninguém. Amém? Graças a Deus, preciso encerrar. Os irmãos têm compromisso, tá bom? Deus abençoe você, uma ótima semana. Semana que vem talvez a gente conclua isso. Amém? Deus te abençoe, uma ótima semana a você. Obrigado pela sua presença. Uma semana abençoada para você. Amém, querido? Preciso de